Alô, galera! Aqui quem fala é André Perim, ao meu lado André Budon. Nós somos o Cone do Silêncio. E hoje, no nosso episódio número 9, vamos falar sobre os avós da música eletrônica, o rock alemão, especialmente o grupo Kraftwerk. Então, se segure a onda que daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos. O tema hoje vai ter que remeter um pouco a gente à história da Alemanha contemporânea, assim, antes do nazismo, né? Porque muito da música alemã moderna, né, que surgiu a partir da década de 70, tem a ver com uma estética que veio da Alemanha pré-nazismo. A gente não consegue imaginar, porque você teve a quebra na Segunda Guerra Mundial, mas o movimento modernista na Alemanha foi muito forte. No cinema, na arquitetura, sabe, Bauhaus, Gropius, esses grupos vieram todos, esses grupos de arquitetos, essas escolas de arquitetura vieram todas dessa época. O cinema alemão, que influenciou, o expressionismo alemão que influenciou o cinema americano, influenciou o Orson Welles, influenciou todos os grandes cineastas. E, acima de tudo, Metrópolis, que é um filme de 1927 que traz uma visão de um futuro muito próximo, em vários aspectos, da nossa realidade que a gente vive hoje. Então, a música alemã moderna, ela está muito ligada à indústria, à tecnologia, ao dia a dia e à rotina do ser humano inserido num contexto de tecnologia e de modernidade. E eu acho que ninguém fez isso melhor, entendeu, do que o Kraftwerk e dessa escola alemã inteira. Mas aí a gente começa a trabalhar assim a partir dessa ideia. Assim, o que os alemães contribuíram para a música foi, acima de tudo, dar um toque de industrialismo à música pop, né? E assim, teve esse bloqueio, quer dizer, com o nazismo teve essa coisa, o nazismo focou na arte tradicional e botou a arte moderna como a arte degradada, não sei o quê. E quando chega a década de 70, vem outra geração que é influenciada diretamente pela contracultura, isso na Alemanha bate muito forte, mas eles são influenciados mais, vamos dizer, conceitualmente pela contracultura do que pelo som. Porque eles não se identificavam com o blues, não era uma coisa assim, eles achavam ridículo, assim, pelo menos essa geração, achava ridículo imitar o blues, os caras branquelos lá imitando, falando, não, nós não nascemos no delta do Mississippi, nós não plantamos algodão, não dá. E também não queriam se identificar com a coisa inglesa, até pela questão política que ficou. A Alemanha e a Inglaterra havia Mas vale lembrar uma coisa, é a primeira geração de alemães que não viveu a Segunda Guerra Mundial. Sim. A galera que chegou em 70 nasceu depois da Segunda Guerra, nasceu depois da Segunda Guerra, nasceu depois do Muro de... Muitos nasceram depois, inclusive, do Muro de Berlim. Então, assim, é uma geração que teve eu acho que foi a primeira geração que não teve uma ligação tão direta com a questão da Segunda Guerra. Apesar de que assim, os professores, a qual eles se rebelaram, os professores, foi uma geração que, de certa forma, foi conivente com o nazismo, vamos dizer assim, viveu aquilo. Então, assim,
apesar de eles terem essa estrutura de que eles queriam fazer uma música nova. Então, a questão da contracultura levou eles a fazerem um novo. Mas havia 3 artistas que eles influenciou muito eles e quebrava essa barreira. Um era o Pink Floyd original, com o Sid Barrett, a ideia do Pink Floyd de psicodelia, de experimentalismo, aquilo ali influenciou ele. Outra foi o Jimi Hendrix e outra foi o Frank Zappa. Frank Zappa muito pela coisa conceitual, porque o Frank Zappa, no início de carreira, e depois, era um crítico feroz do Flower Power. Era um o Frank Zappa, esse cara merece um programa, porque ele... Vamos fazer. Para pensar, o Frank Zappa é um cara que navegou da música concreta, porra, passou pelo jazz rock, fez rock and roll, sabe, esbarrou no pop, se parar para pensar. O Shaker Good é um disco meio pop do Frank Zappa, né? Ele navegou por todas as vertentes da música, da música do rock and roll, não dá nem para poder encaixar não dá nem para poder... É o irrotulável. É irrotulável. Ele navegou por todos os movimentos da música pop, aí dizendo não música pop pejorativamente, mas a música popular, feita na década de 70, principalmente. E com uma coisa estranha. Isso é uma coisa que os alemães pegaram. Essa música alemã, ela é estranha. Ela é uma coisa assim, vamos fazer uma coisa, você olha, é estranho. E assim, eles mergulharam no psicodelismo de uma maneira talvez mais profunda do que o próprio psicodelismo inglês. Assim, se você acha, eu vou falar, as coisas mais estranhas do Pink Floyd são a porta de entrada para esse tipo de som. Quem ouviu o Can pode dizer isso, porra. Por exemplo, tinha o Almandu. O Almandu tem 2 formações, o Almandu 1 e o Almandu 2. O Almandu 1 era uma banda, tipo assim, mal comparando, eram os Novos Baianos alemães, porque eles eram uma comunidade, o show ia mulher, cachorro, filho, todo mundo para cima do palco, às vezes a plateia para cima do palco, às vezes eles faziam um show no meio da plateia, e às vezes era música, às vezes não era, às vezes era teatro, era performance, que na época chamava happening, eles eram uma banda de happening. Então, assim, não tinha nem repertório, não sabia o que ia rolar, entendeu? Era um evento, era uma coisa. Depois ele se torna uma banda mais... O Amandu 2 é uma banda mais constituída, e eles gravaram um disco, por exemplo, com o Timothy Leary. Eles fizeram trilha de filme do Herzog, né? Não, quem fez a trilha de filme do Herzog foi o Popol Vuh, que é outra banda, assim, que foi... outra banda bem estranha, entendeu? Coisas maravilhosas, fizeram trilha do Popol Vuh. Depois a gente vai falar, o Tangerine Dream também fez muita trilha. Tem outra banda estranha que você falou, que é o Ken, que era uma banda muito estranha, era uma banda alemã com um vocalista japonês, que às vezes cantava sussurrado, às vezes cantava aos berros, aos usos. Era um negócio assim. Realmente a proposta deles era fazer uma coisa estranha. Eles tinham uma coisa nessa época que teve em comum com a Inglaterra, que era assim, não era um rock que buscava, vamos dizer, um público grande, era um rock formado por músicos que vinham do ambiente universitário, muitos vieram de faculdade de música, e isso estava acontecendo na Inglaterra também. Isso na Inglaterra deu progressivo, entendeu? De certa forma. A diferença é que na Inglaterra ele estava estudando Mozart, Bach, e lá ele estava estudando Stockhausen, música aleatória, música eletroacústica. Então, assim, John Cage. Então, assim, os caras mergulharam Era um negócio louco mesmo. Contemporânea. Exatamente. Música contemporânea. A música contemporânea no mundo rock. Seria basicamente isso. Exatamente. Não, essa é a função dos caras. A crítica inglesa leva mal pra cacete, que
dá o nome de krautrock, que, porra, kraut é repolho, seria como chamar o rock brasileiro de rock banana, entendeu? É como eles chamavam os nazistas, né? Na Segunda Guerra Mundial, os É, krauts. eles, alemães, passaram a chamar de cosmic music, música cósmica, que é bem mais próximo do... Mas também passa pela tangente, né? Porque tem os sons que não são cósmicos. Alguns foram para música cósmica, Tem umas coisas que são esquisitas. É curioso porque eles não influenciaram. Os ingleses não deram a mínima bola. Depois, mais tarde, o David Bowie é o artista inglês que vai falar, porra, quem está fazendo coisa diferente são eles, eu vou lá. Mas você parar para pensar, você tem bandas hoje contemporâneas. Cara, aquele Mogwai, não sei se sim, o Radiohead, entendeu? Mercury Head. Eles, na verdade, só foram chamar atenção depois que o punk acabou, que o Johnny Lydon do Sex Pistols, ele forma depois o Public Image. E tem influência dos alemães, entendeu? Começa... O The Cure tem influência dele. Você pegar aquele som soturno do The Cure, isso aí começou a vir depois. Joy Division, os anos 80, Joy Division, sim. Porque daí caiu aquela coisa que o rock inglês vivia do virtuosismo, os caras tinham que tocar pra cacete, e na cabeça dele não fazia sentido um cara 15 minutos tocando a mesma nota, que era o que eles faziam lá. Experimentar. Tinha o cluster. Cluster, para quem não sabe, é quando você toca, por exemplo, no teclado ou no outro instrumento, várias notas juntas. Então, assim, é um barulho, é um choque de coisa. Os caras criaram uma banda com o nome de cluster, que tinha solo de furadeira. O que eles chamam de instrumento preparado, né? Uma banda que tem muito disso é o Sonic Youth. É fruto disso. É uma mistura de grunge com rock alemão, porra. Eles deram início ao que chamou depois de som industrial. O som industrial era isso. No meio desses surge o Tangerine Dream, que é uma banda um pouco diferente. O que acontece aí? A Alemanha começa a produzir sintetizadores, instrumentos musicais, pedais. Eles começam a investir nesse mercado e daí começam a surgir as bandas. Algumas dessas bandas começam a ir para o lado eletrônico. Então, daí começa a cena eletrônica. O Tangerine Dream é assim... O Tangerine Dream é uma experiência. Ele tem a fase áurea, que vai até 73, assim, que é um negócio, sabe, tipo... É trilha sonora do espaço. Não sei quiser imaginar. E assim, o que veio depois de uma forma dançante, do técnico, do ambient, veio daí. Os caras são os pioneiros disso, que veio dar isso aí. E no meio disso surge o Kraftwerk, que é diferente. O Kraftwerk conseguiu ser diferente de tudo que se fazia lá fora e tudo que se fazia na Alemanha também. Os caras são... Mas o Kraftwerk, eu acho que aí vale a pena a gente falar um pouco também sobre essa questão de sintetizador, né? É um instrumento que começou a surgir na música nos anos 60. Algumas bandas e alguns músicos famosos flertaram com o sintetizador, né? Os Beatles usaram o sintetizador, um pré-sintetizador, que era um proto-sintetizador chamado Mellotron. É aquele som do Strawberry Fields Forever. Das cordas. O Mellotron é ser o precursor do sampler, é o que virou o sampler. Só que era com fita, era um negócio assim. Se alguém for ver era um mastodonte. A gente vai botar a foto aqui. É um armário, é uma geladeira. O instrumento é uma geladeira, entendeu? É impraticável de você levar num palco, por exemplo. Você vai trabalhar com ele no estúdio. Não, o nego levava, mas desafinava no meio do show. Não. Você não conseguia tirar o mesmo som. Basicamente é isso. Dificilmente você conseguia reproduzir o som que você fez originalmente na gravação. Aí você teve os Beatles, você teve eu acho assim, uma banda que soube usar muito bem sintetizador. Foi o The Who, principalmente no Blues, né? Com
sequências, né? Do Barbara Riley e de Won't Get Fooled Again. Os caras fizeram um uso absolutamente original e que, porra, foi copiado por todo mundo, cara. Aquela coisa de você criar uma linha melódica e ao mesmo tempo rítmica e ficar costurar... mas isso aí eles vinham eles já vinham, sabe, bebendo da mesma fonte. Eles viviam... Mas aí tá, assim, todos eles despertaram, né? A gente está falando isso, né? Todas as bandas trouxeram o sintetizador criativamente para o som dela. Sim, agora, o sintetizador foi instrumento da década de 70, junto com a guitarra, foi instrumento da década de 70. Agora, o Kraftwerk é diferente. O Kraftwerk baseou a música dele no que era de tecnologia na época. Baseou a música dele no uso de sintetizador. Ele foi, aos poucos, eliminando os instrumentos, até não ter mais instrumento musical nenhum, a não ser o sintetizador. E assim, eles tinham essa postura, assim, eles não se consideravam músicos, eles diziam que eles eram trabalhadores da máquina, eles trabalhavam para a máquina. E isso em 76, cara, era um negócio muito estranho, era muito estranho, entendeu? Assim, por exemplo, eles tinham uma coisa que, isso é curioso, na época, o artista de rock tinha cabelo grande, era cabeludo. Os caras parecem com cabelinho, de terno, e eles não parecem careta. Você olha para a cara deles, eles têm cara de careta. Mas eles têm cara de maluco, eles não têm cara... Eles têm cara de psicopata, eles não têm cara de careta. Então, isso deu um nó. O David Bowie sacou isso muito rápido. Isso deu um nó, assim, falou assim, porra, é a subversão da subversão, entendeu? Porque aquela subversão do cabeludo já tinha virado mercadoria barata, já tinha enchido. E os caras faziam um negócio diferente. E assim... a subversão é ter um visual careta e, porra, detonar musicalmente, fazendo um negócio completamente diferente novo. Sim. Nada mais subversivo que isso, de certa forma. E o curioso, assim, é que os caras faziam que tem essa coisa, eles falavam da tecnologia, porque antes tinha uma tradição de falar da tecnologia como uma ameaça. Não, os caras faziam uma ode à tecnologia. Eles fazem música sobre autoestrada, eles fazem música sobre trem, eles fazem música radioatividade, esse aí eles mudam, porque o Radioactivity é um disco que eles falam, eles fazem um trocadilho com a radioatividade e o rádio, muito antes da Blitz. Não, eles jogam os dois temas, né? Mas depois eles mudam, depois eles regravam Radioactivity, porque falaram assim, não, vamos meter o pau nas Fukushima, nas usinas nucleares. Inclusive, quando eles tocaram aqui no Brasil, dá um susto muito grande, que ele fala Fukushima, Sellafield, não sei o que, e de repente, Angra, e tudo, porra. Não, e o que é legal, porque a gente tem que entender, assim, a Alemanha, se você parar para pensar depois da guerra, o processo, assim, de todos os países, entendeu? Ricos do planeta, nenhum se modernizou mais cedo que a Alemanha. Porque, Sim. porra, quando eles saíram da guerra, não tinha mais nada. Eu estava lendo um livro de um historiador há pouco tempo sobre a Segunda Guerra Mundial, o cara estava me dizendo o seguinte, o cara estava escreveu o seguinte, que 90% das pontes existentes na Alemanha tinham sido destruídas. Você imagina um país, cara, zerado. Tudo tinha sido destruído. O Hitler já vinha vindo com essa reconstrução. Ele foi o primeiro a abrir as autoestradas. Já no governo nazista, o regime nazista,
ele imaginou essas autoestradas, entendeu? Que depois ficaram famosas. Mas a Alemanha se reconstruiu inteira. E é uma tecnologia que veio dos anos 50, né? Então, por exemplo, eles falam da radioatividade, é um país que 90% da energia, até pouco tempo, era gerada por usina nuclear. Não é uma coisa assim, pensar uma ficção científica sobre a realidade. A realidade deles. A usina nuclear estava ali do lado. E o engraçado é o seguinte, eles são futuristas em 76 e o futuro, isso é engraçado, o futuro vai ficando com a cara do Kraftwerk. Os caras não fazem muito esforço para isso. Mas, ao mesmo tempo, é um futuro vintage, né, cara? Porque eles têm um visual meio asséptico. Assim, você vê os clipes dos caras, depois, assim, as projeções, eles são os futuristas com um pé fincado naquelas cenas em preto e branco. Não, e tem uma coisa gozada. Apesar de soar, no início, depois não, mas no início, apesar de soar robótico, mecânico, isso é feito no computador, os caras tocavam. E isso foi muito utilizado depois pelo Tecnopop, nos anos 80, aquelas bandas que os caras tocavam. O Divo é... Porra. O Divo é fruto dele. Só que o Divo tem uma subversão também. Porque o Divo vem de devolução. Então o Divo parte assim, a tecnologia deu errado. A filosofia do Divo é isso. Mas usando tecnologia até o talo, né? E essa é a grande sacação, né? Porque a tecnologia deu errado, mas a música do Divo é tecnológica, é toda baseada em tecnologia. Toda. Não, essa galera... Essa galera dos anos 80, do Tecnopop, inclusive o disco, depois a gente vai falar dele, o disco Electric Café, do Kraftwerk, ele ia ter o nome de Tecnopop. Ele não teve porque demorou 2 anos para o disco sair. Quando ele ia sair, o Tecnopop já estava. Mas assim, essa galera, Depeche Mode, Primal Scream, New Order, tudo isso foi influenciado por eles. E o Bowie vai em 77, grava a trilogia lá alemã. O primeiro é o Low. O segundo lado do Low é Kraftwerk, praticamente, entendeu? Ele simula, junto com o Brian Eno, ele simula aquele lance. E é uma das poucas bandas que o Kraftwerk, um dos poucos artistas que o Kraftwerk bate bola. O Kraftwerk respeitava muito o David Bowie e o David Bowie em troca, entendeu? Assim, porque eles fizeram a ponte, entendeu? Daí acontece uma coisa engraçada. No meio dessa história toda, o África Bambaataa, em Nova York, faz uma remixagem do Trans-Europe Express. Funk e vira aquela hip hop, né? E estoura no mundo inteiro e descobre assim, aquele som robótico dá para dançar música negra. E disso aí surgiu o house surgiu daí, entendeu? E aí surgiu tudo, né, cara? Tudo. E tem um negócio engraçado. O Michael Jackson, quando escutou África Bambaataa, ele tinha acabado o Thriller, ele ia fazer acho que era no Dangerous. Ele chama o Kraftwerk para produzir. E os Kraftwerk recusam. Os caras recusaram produzir. Dizem que é porque eles não queriam que o som fosse associado. Eles queriam que o som do Kraftwerk fosse o Kraftwerk. Os outros tentam ser o Kraftwerk, mas o Kraftwerk... Isso é engraçado. É uma banda que influenciou a gente a beça, mas nunca bateu bola com as pessoas que influenciaram. Não. Nada. Eles, meu trabalho é hermético.
Se alguém está sendo influenciado, ótimo, mas eu não tenho a Cara, pretensão de eles influenciar ninguém. eles criaram uma coisa que hoje é comum com toda, que era entrevista. Por e-mail, né? Entrevista escrita. Ele não dá. Tem uma entrevista que eu acho que é da Glória Maria, que é hilário, que eles vieram tocar aqui, cara. Os caras, Glória Maria, não sei se é Glória Maria, alguém que pergunta, sei que, papá, o que vocês acham, não sei o que, os caras, yes. Sei que, não sei o que, não sei o que lá. Não. E não sei o que, não sei o que lá. Maybe. Assim, os caras são. Eles eram totalmente assim. Não fazemos esse esquema do showbiz. Eles não faziam. Eles não faziam. E depois do África Bambaato, eles lançam daí esse Elétrico Café, que tem Boing Bunchá, que é... Isso aí tocou... Isso é funk. Isso é funk. Isso é funk. Isso é funk brasileiro, entendeu? É funk brasileiro. E tinha uma coisa engraçada, porque eles, desde o início, quer dizer, eles já tinham essa coisa. Nós somos uma banda com nome alemão, porque as bandas anteriores alemãs tinham nome em inglês, eles tinham nome alemão. Eles cantavam em alemão, em russo, japonês, tem numbers que tem todo italiano, português, e no Elétrico Café, espanhol, que é uma coisa estranha vocês escutar uma música eletrônica em espanhol, a gente não está acostumado. Né? Que fica music, não stop música, não para. Se bem que a gente chama cantar. Não é cantar. O que o Kraftwerk fazia era mandar mensagem, é quase um haikai, né? Não é uma letra é um haikai. Você pega Computer World, pega Pocket Calculator. Pocket Calculator é maravilhoso. É maravilhoso. Pocket Calculator é uma bula, porque surgia aquelas máquinas de calcular, que você apertar, fazer o somzinho. Então, a letra é assim, eu tenho minha máquina de calcular, eu apertar esse botão, faço uma musiquinha. Eu, se apertar esse outro, faço uma musiquinha. E os caras faziam isso no palco, e tinha os caras no palco com maquininha. Não, eles realmente, assim, se ninguém aproveitou os gadgets do dia a dia, da nossa vida, né? Os gadgets tecnológicos do nosso dia a dia, como os caras aproveitaram. Eles trouxeram esse cotidiano da modernidade para dentro da música. É o que você estava falando. Até, assim, você pega, exatamente, radioatividade, os temas são da nossa vida cotidiana, a radioatividade, a coisa do movimento. Eu acho isso muito legal do Kraftwerk, né? Os caras fazem um disco das autoestradas, do Autobahn, aí eles vão e fazem um disco de um trem que atravessa a Europa, depois eles fazem um disco de turbulência. Entendeu? A música deles está sempre em movimento. Eles trabalham com a ideia, com a energia cinética da música, né? Com a coisa da paisagem, do landscape. Eles tinham uma viagem. Isso é muito interessante. Eles tinham um projeto de um DVD que talvez não tenha sido possível por causa de direitos autorais, a ser filmado no Brasil, em Brasília, em cima da obra do Niemeyer. Eles eram fissurados na obra do Niemeyer. Eles foram a Brasília e falaram assim, isto é um disco do Kraftwerk. Aquelas curvas, aquelas retas, e fala, pô, isso aí é Kraftwerk. Que é verdade. Quer dizer, verdade. Porque tem essa coisa que você falou lá no início, da arquitetura, da tradição da arquitetura, do design, tudo isso. O Niemeyer bebeu desses caras, bebeu da escola. Exatamente. Os caras estão falando a mesma linguagem. Oi? Eles estão falando a mesma linguagem. Né? E tem uma coisa curiosa, assim, você vê assim, porra, como eu estou falando disso, 70 e tanto, os músicos pararam sem acontecer nada, para o inglês e para o público em geral é muito estranho. O que acontece no show do Kraftwerk? Nada. Daí eles colocam os robôs. Né?
Na cara dele. E hoje em dia, ninguém questiona. Você tem um DJ parado, sem fazer nada. O DJ é um robô, né? Se bem que mais ou menos sem fazer nada, porque os DJs viraram estrelas, né? Sim, mas, cara, até desculpa os DJs, eu quero entender por que o DJ aperta tanto botão. Porque, os caras ficam girando lá. O Kraftwerk não, você vê, os caras ficam lá. Porque eles passaram a utilizar essa tecnologia. Eles passaram a usar no show 4 laptops, aquela coisa, os caras ficam ali. Mas daí entraram para a questão das projeções, que é um espetáculo à parte. Quem teve a oportunidade de ver o Kraftwerk aqui no Brasil? Infelizmente, o Kraftwerk o líder morreu, né? O Florian Schneider. Assim. Basicamente, o Kraftwerk era o Ralf Rutter e o Florian Schneider. O resto foi mudando. Eram os 2 cientistas loucos. A banda, infelizmente, já acabou. Eles fizeram, não sei, alguns anos atrás, um negócio que foi assim, que é um negócio diferente também, no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York, eles fizeram, tipo assim, 10 shows em 3D, cada show era um disco na íntegra. Isso foi disputado a tapa, assim. Mas você vê, né? Essa galera alemã, principalmente Kraftwerk, eles influenciaram uma série de artistas da época deles. Você vai pensar, Michael Field, Vangelis, outro também, Jean-Michel Jarre. Não, Jean-Michel Jarre é Tangerine Dream. Pois é, ele tá puxado. Mas Tangerine Dream tem uma época chata também. Ele acaba ficando assim. Isso que eu ia te falar. Assim, Kraftwerk não. Mas assim, muito desse som você pode ouvir numa sala de espera do consultório de homeopatia. Assim, não, os até 73, cara, você vai fugir. Não. Você pode escutar no hospício, talvez. Depois daí o Kitaro, pra mim, é som de... Não, aí virou um negócio socorrido. Né? É a diluição da música eletrônica, né? Virou tal do New Age. Até o que veio se tornar hoje foi para esse lado. Só que há ainda as brechas radicais. Entendeu? Todas as brechas radicais. Não, com certeza. Não, o que eu acho legal é isso, a gente tentar montar essa árvore genealógica, né, cara? Essa árvore, os caminhos da música eletrônica. Né? Você vê, a partir do Kraftwerk, a partir desse movimento alemão, você tem o New Age, você tem a música rock industrial, você tem o tecnopop, você tem a dance music moderna, você tem o hip hop e o rap, tem influência dos caras. Você vê como é que abrangeu tudo, né? Não, e até aqui no Brasil, Tecnobrega, você vai ver os arranjos, tem muito. Porque assim, o Kraftwerk, isso é muito doido. Os caras demoravam 2, 3 anos. Enquanto você pensar assim, sei lá, vamos dar o nome, sei lá, vamos dizer, os caras demoravam 2 anos para fazer um disco, os caras iam botando coisa. O Kraftwerk não, os caras iam tirando, cada vez menos. Os caras demoravam para fazer um negócio assim, um mínimo de informação. Isso virou a lógica da música que passou a ser feita depois. Até hoje, entendeu? Você olha os arranjos de teclado e você fala assim, caramba, tem o gene do Kraftwerk aí. Você vê no YouTube, eu estava vendo outro dia, até para poder falar com mais propriedade sobre o programa, aqui no programa, eu estava vendo uns clipes antigos do Kraftwerk com banda, com o cara tocando guitarra. Sim. Isso no início. Lá no início. Porque eles têm 3 discos, é o Kraftwerk 1, o Kraftwerk 2 e o Ralf e Florian, que eles não consideram fazendo parte da trilogia dele. Não é Kraftwerk. Depois é que eles assumem, com o Autobahn eles assumem, não, a proposta é essa. Exatamente. Esse é o nosso trabalho, esse é para onde a gente vai. Você vê que é um disco que, ao contrário de muita coisa dessa época, não ficou tão datado. Mesmo com... Se parar para pensar na sonoridade, assim, de como você teve mudanças, né, tecnológicas
nessa seara dos sintetizadores, se você ouve o Autobahn, você não ouve sons que parecem datados. Você consegue imaginar alguém fazendo esse disco hoje. Mas eles mexiam, eles construíam sintetizador, eles construíam coisas. Os caras eram cientistas loucos. Cara, por incrível que pareça, eles dizem que a maior influência, uma das poucas entrevistas que eles deram, eles dizem que a maior influência deles do Autobahn é o Beach Boys. Que é a música... Hã? Quando os americanos faziam música sobre carros e estradas, era música sobre carro e estrada. O cara faz música sobre a estrada, não sobre o carro. Os americanos faziam música sobre o carro. Mas eles tinham Mercedes, ele nem estava aí. Mas no vídeo aparece um Fusquinha, cara. Muito engraçado. A Autobahn aparece um Fusquinha ali. Eles tinham um senso de humor muito, muito sutil. Isso é engraçado, entendeu? Por exemplo, tem no Radioactivity tem uma música que chama Home Sweet Home, que é home de voltagem, Sweet Home, trocadilho com Homes, lar do celular. Quer dizer, os caras, bicho... Eles navegavam, eles conseguiam... acima de tudo é o seguinte, eles soavam, ninguém soa igual a eles, e ao mesmo tempo todo mundo chupou, sabe, o suco que eles geraram. Cara. Talvez por isso que eles não quiseram produzir o Michael Jackson, porque o som iria virar do Michael Jackson. Não ia funcionar. Não, mas se você pega o Dangerous, é um disco extremamente eletrônico. Você entende? Eu, quando escutei o disco, falei assim, porra, entendi por que o Michael Jackson queria o Kraftwerk. Porque o cara realmente ali, depois do thriller, o cara estava interessado, não, vou entrar naquela coisa robótica, da dança robótica. Era aquilo. Ele entrou numa fase ali bem eletrônica. Que foi o surgimento ali do House, né? Da House Music. A verdade é a seguinte, cara. No final das contas é o seguinte. Você que gosta de música eletrônica, de raves e coisas do gênero, sem Kraftwerk não tinha Mob, não tinha Fatboy Slim, não tinha whatever, centenas de nomes da música eletrônica que existem hoje em dia. Não existiria não existiria nada. Não existiria nada disso. Não existiria nada. Os caras realmente mudaram o caminho das coisas. Agora, é engraçado, assim, a gente não sabe se eles tinham noção do que estava acontecendo, entendeu? Tinham, com certeza. Porque, por exemplo, você pega... É a mesma coisa, você pega... Imagina o Kraftwerk, imagina esses caras, entendeu? Ouvindo Bauhaus, Bela Lugosi is Dead. O cara vai dizer assim, isso sou eu, cara. Mas, por exemplo, você tem o Computer World, que é de 82, eu acho. Cara, a letra do disco, a letra da música é assim... A KGB e o Banco da Alemanha, a CIA, todos sabem seu endereço, todos sabem o que você faz, todos sabem o que você usa. Você fala, porra, isso é hoje. Isso é hoje. E os caras viram isso em 82, cara. 82 nem internet tinha, e os caras já sacaram. O futuro vai ser. Já tinha para uso militar, né? Já tinha. Mas os caras já sacaram. Não, o futuro vai ser isso. O futuro vai ser isso. Ainda é. Tipo assim, o Man Machine, ele fala assim, o homem, o híbrido do homem com a máquina. Cara, o que a gente está vivendo hoje, que ainda vai viver ainda, aliás, está começando a viver isso, da inteligência artificial, entendeu? Os caras realmente conseguiram, assim, vislumbrar o futuro, mas não sei, assim, o legal do Kraftwerk é que ele faz esse vislumbre do futuro sem glorificar, sem pintar com tintas, sabe? Com tintas apocalípticas. Gloriosas, entendeu? Tem apocalipse. Oi? E também não é um apocalipse.
Não, Não é não uma é coisa exatamente, é uma bula. Parece um anúncio de tecnologia. Use isso aqui vai ser Quer isso. dizer, ele não dora a pílula e nem pinta o apocalipse, entendeu? Ele dá o que vai ser o futuro, com as coisas boas e as coisas ruins. Assim, com o lado positivo, o aspecto positivo. Por exemplo, quando ele fala no Computer World que vai estar tudo interligado, ao mesmo tempo é assim, vai estar tudo interligado, mas você vai perder a privacidade. E Não, é engraçado que eles conseguem fazer isso com isso aqui de letra, cara. é. Entendeu? Eles conseguem passar essa mensagem com isso aqui de letra, cara. Mas Haikai, poesia concreta, os caras estavam ligados nessa coisa. E assim, interessante porque assim, é o único, né? É o único. É a única coisa. Tem ninguém parecido. É engraçado. Aproveitar, hoje eu não vou esquecer, trazer, eu sempre quando posso estar com um livro, ó, isso aqui, bababá, Kraftwerk, a biografia, ele fala muito sobre isso que a gente está falando, entendeu? Cita, o livro é legal, mas assim, é muito importante por isso. Ele é muito relacionado. É muito difícil fazer um livro sobre o Kraftwerk, que os caras quase não me deram entrevista, não sei o quê. Mas é legal porque tem muito depoimento dessa galera nova, que é nova, hoje não é mais nova, mas tipo assim, os caras, sei lá, do Ultravox, os caras fizeram a banda depois de um show do Kraftwerk, falaram, cara, é isso. Vamos fazer uma banda assim, é isso aí. Isso aconteceu no mundo inteiro, entendeu? Com uma geração e depois outra geração e depois outra geração de pessoas que viram, não, é aquilo aqui. Hoje, o que você ouve hoje na rádio, de Anitta até, sabe, o que você quiser ouvir na rádio hoje, muito dificilmente não está ligado de alguma forma, não tem um DNA, não tem um genezinho de Kraftwerk lá. Isso aí, com certeza. Então, é isso aí. Quero lembrar o seguinte, não esqueçam de escutar a nossa playlist no Spotify, porque o dessa semana está especial, porque esses discos não são coisas muito fáceis de encontrar, entendeu? E assim, se prepara. Você quer conhecer algo completamente diferente do que você está acostumado a ouvir? Quer entender de onde veio a música que você ouve no rádio? Dá uma checada no playlist, tá bem legal, entendeu? Tem muito Kraftwerk, tem essas bandas que a gente comentou também, para você ver como é que elas soam parecidas, para você entender qual é a influência de uma sobre a outra, entendeu? Eu acho que tá bem legal, vale a pena dar uma conferida. Então, isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Continue seguindo a gente. Curta aí embaixo. Avise as pessoas. E semana que vem a gente está de volta aí. Valeu. Porra, foi rápido e... Foi ótimo. Foi quanto tempo? Não sei, tem que fechar aqui para ver. Vou fechar aí. Semana que vem, disco ao vivo, então. Hã? Quê? Semana que vem, os discos ao vivo. Vamos lá. Depois a gente fala lá no sobre